Está no ar mais uma edição do programa da TV Surdo. Moçambique realizou a 11 de outubro passado as 6ª eleições autárquicas em 65 municípios. Ao todo, 9 milhões de pessoas se inscreveram para participar neste processo, sendo que deste universo pouco se sabe sobre as pessoas com deficiência. Como forma de assegurar a participação das pessoas com deficiência nas eleições de outubro último, a TV Surdo e outras organizações da sociedade civil uniram esforços para que o processo fosse inclusivo. Para avaliar a participação das pessoas com deficiência nas eleições de outubro último, estas organizações juntaram-se para refletir sobre os aspectos positivos e negativos verificados em todo o processo eleitoral. A peça a seguir traz detalhes desta reflexão. Acompanhe. Eu sei que a doutora Flora tem uma apresentação, a doutora Lígia também. Doutor Moraes, podemos começar com o doutor Moraes a avaliação desta participação de pessoas com deficiência nessas eleições, essas últimas eleições autárquicas. Quais são os aspectos positivos deste processo, aspectos negativos e também o que é que nós podemos dizer em termos dessas eleições? Pela primeira vez ouvimos o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições falar de eleições inclusivas, desde a produção dos materiais na África do Sul para o acesso das pessoas com deficiência. É verdade que pode não ter ido ao encontro das nossas expectativas, mas já foi um passo dado. Porque as pessoas que foram e concorreram não conseguiram poder ter aquele espaço de trabalho com as demais pessoas. Então foi um dos passos muito negativos para nós. Foi observada a situação de falta de acessibilidade em 73 postos que foram monitorados. Isso significa que a maioria dos postos desses 106 conseguiram cobrir, 73 deles não eram acessíveis. Os outros tinham minimamente condições de acessibilidade, mas havia necessidade de reajuste para a melhor participação das pessoas com deficiência. Naquilo que são as propostas, por exemplo, tanto de cabeças de listas quanto para deputados da Assembleia Municipal, não tinha lá a cota para pessoas com deficiência. Então, nós achamos que é necessário que também, em algum momento, os partidos tenham uma proposta inclusiva em relação àquilo que são as listas propostas. Mas também continuamos com a restrição jurídica do direito ao voto para pessoas com deficiência psicossocial aumentar. A nossa Constituição da República ela já traz esta restrição. Então, continuamos a não observar a questão da inclusão das pessoas com deficiência psicossocial em relação ao direito de voto. Como Ministério do Gênero, qual o papel para juntar as associações de pessoas com deficiência para que possamos ter eleições, ou seja, este processo inclusivo? Eu acho que o papel do Ministério de Gênero e Criação Social neste processo de promoção da participação das pessoas com deficiência nos processos eleitorais passa necessariamente pela organização de todos nós, como todas as associações de pessoas com deficiência, e definir exatamente quais são as linhas de ação que pretendem desenvolver. Eu gostava de opinar sobre as pessoas com deficiência. Devem ter acesso a entidades governamentais para falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência nos processos eleitorais, sobretudo para o próximo ano, nas eleições presidenciais. É importante pensar sobre as pessoas que vivem em locais longínquos. Sim, é preciso nós reforçarmos esta intervenção junto com o FAMOD, porque nós não podemos ir como Ministério de Gênero, mas nós temos que ir juntos com o FAMOD no sentido de mostrar como é que podem ser feitas as alterações. Pretendemos melhorar com esse sentido, de voltar a advogar junto aos órgãos de gestão eleitoral para pautar pela inclusão de pessoas com deficiência
em vários processos, todo o processo, desde a preparação, deve planificar, incluindo a área de deficiência. Já foi lançado o ano de reflexão sobre a democracia e nós também, como pessoas com deficiência, precisamos de nos juntar a este movimento, ver até que ponto a democracia em Moçambique versus pessoas com deficiência satisfaz-nos ou não. Estivemos aqui com a doutora Flora, a doutora Lígia e também o doutor Moreira. Muito obrigado e até a próxima. Para que as leis espelhem, de facto, as necessidades das pessoas com deficiência, o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência tem levado a cabo uma série de encontros com as OPDs para refletir em torno da proposta de revisão da Lei dos Direitos Humanos. Veja qual é o estágio desta reflexão na peça que se segue. Pessoas com deficiência não se revêem nas leis em vigor no país. É nesta senda que o Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD, está a levar a cabo campanhas de auscultação às pessoas com deficiência. A situação de mudança no que diz respeito às pessoas com deficiência ainda está a gatinhar. Isso quer dizer que as pessoas com deficiência, os seus direitos humanos ainda não estão a ser reconhecidos. Ou seja, ainda usa-se a abordagem de caridade, a abordagem social, mas a abordagem dos direitos humanos ainda está longe de ser concretizada. Uma e outra coisa tem um pequeno avanço, mas ainda há lacunas para a sua implementação efetiva dos direitos humanos das pessoas com deficiência. É o desejado para que a gente chegue a essa abordagem de direitos humanos. Nós gostaríamos que todas as leis, todos os aspectos, as pessoas com deficiência tivessem espaço para participar e que se respeitasse os direitos humanos das pessoas com deficiência. Durante as sessões de auscultação havidas em todas as províncias do país, os principais pontos levantados pelos participantes estão associados com a falta de obrigações específicas para com as pessoas com deficiência, bem como de um instrumento vinculativo para monitorar os que violam os direitos das pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva. Sou surda. Eu não estou feliz porque a lei sobre os direitos das pessoas com deficiência, revista pelas pessoas com deficiência, está a demorar a ser aprovada. O documento foi submetido à Assembleia da República pelo FAMOD, mas até agora não temos resposta. Mas nós vamos continuar a lutar até que a lei seja aprovada, porque é um documento importante para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. O FAMOD acredita que, com a aprovação da lei das pessoas com deficiência, a situação de respeito pelos direitos humanos deste grupo social poderá melhorar. A proposta de lei vem para retirar as leis discriminatórias no que diz respeito às pessoas com deficiência. Então, teremos sim um alcance, mas não é que nós tenhamos vencido tudo. Será necessário implementação e a ação dessa proposta de lei, porque não basta aprovar, tem que cumprir com o que for aprovado. Então, a Assembleia da República, o governo, todos estarão envolvidos na implementação desta proposta de lei. Deve-se respeitar, após a aprovação, a sua implementação, o processo
de tudo que estará escrito nesta proposta de lei, que o governo estará a assumir uma responsabilidade e também as instituições envolvidas estarão também com uma responsabilidade para implementar e cumprir com todo o processo. A proposta de lei vem desde 2012, após Moçambique ter ratificado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Entre as matérias em discussão constam o trabalho para as pessoas com deficiência, discriminação, educação de qualidade, saúde, participação na tomada de decisões e direitos humanos. Estudantes com deficiência visual na província da Zambésia enfrentam dificuldades para ter acesso ao material didático. A ausência de máquina braille, punção e papel A4 são alguns dos constrangimentos com que se debatem os alunos cegos, que, como alternativa, gravam as aulas com os seus celulares. Acompanhe. Não obstante ter muita força de vontade em aprender, Emília se debate com um grande problema: falta de material didático em braille. Estudar com deficiência visual é fácil. O importante é você saber ler e escrever melhor. Os professores vão ditar e depois você como aluna vai ler para o professor. À semelhança de Emília, Olinda Álvaro, estudante universitária, passa por inúmeras dificuldades para assimilar as matérias relacionadas em aulas, visto que o único material de que dispõe é o seu celular. Eu uso o telefone, gravo as minhas aulas, depois de eu gravar as aulas, sento em casa com a pauta e não é fácil usar a pauta para fazer todo o resumo, não tem sido fácil. Olinda refere que uma máquina braille ou um computador a podem ajudar a ter melhor aproveitamento. Nós temos uma máquina que nós usamos a braille e temos também os computadores e o próprio telefone. Mas neste preciso momento eu não tenho esses todos que eu estou a referir. Simplesmente estou a usar o telefone na sala de aula. A falta de papel A4 deve-se à ausência de transporte para o levantamento dos materiais na sede nacional. Com relação ao material didático para os estudantes com deficiência visual, temos tido muita dificuldade. Temos tido apoio da Delegação Nacional, que tem mandado para nós, às vezes, as pautas, quando tiverem lá, o papel braille. As máquinas braille, não falamos, temos muita falta mesmo. Mas nesses últimos 3 meses, tiveram muita dificuldade mesmo, porque houve escassez deste material. Eles acabam se virando da outra maneira, talvez, gravando as aulas, em vez de escrever. Neste preciso momento que estou a falar, estamos sem nenhum papel braille, mas por quê? Por falta de alguém que se responsabilize em transportar o material da beira para cá. Atualmente, a delegação da CAMO, ao nível da província da Zambésia, só tem uma máquina braille. E a mesma é usada por todos os membros, sendo que a prioridade no uso é dada aos alunos do ensino secundário e aos estudantes universitários. Realmente, para que o processo de ensino e aprendizagem decorra de forma ordeira, há necessidade de os materiais didáticos estarem ao alcance de todos. Vamos a uma curta pausa, não troque de canal e aprenda sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Olá, eu sou a Beatriz Majope. Bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Depois de conhecer a importância da língua de sinais, agora conheça alguns lugares onde pode aprender a língua de sinais. Os primeiros locais são escolas. Pode aprender na Escola Especial número 1, Escola Comunitária da ADEMO, no Centro de Recursos de Educação Inclusiva, CREI, na Escola Secundária Josina Machel e Escola Especial do Zimpeto. Pode recorrer a organizações como a JOSMO, a MAMOS, a ZUMO, a Associação Mãos que Falam, Remote Line ou nas plataformas digitais da TV Surdo. Viu? Há muitos locais em que pode aprender a língua de sinais, portanto, não há razões para não aprender. Até ao próximo vídeo. Olá, estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, partilhamos o eco da participação das pessoas com deficiência nas eleições autárquicas de 2023. Abordamos também o estágio da auscultação da Lei de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Refletimos ainda sobre o dilema dos estudantes cegos na província da Zambésia. Neste bloco, vamos dedicar especial atenção a um assunto que vem tirando o sono a milhares de pessoas em todo o mundo: as mudanças climáticas. Nesta senda, o FAMOD, em parceria com o INGD, publicou o relatório sobre mudanças climáticas e deficiência. Conheça as conclusões na peça que se segue. Pessoas com deficiência são as mais afetadas em situação de eventos extremos, conclui pesquisa do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência FAMOD, apresentada recentemente na província da Zambésia. O FAMOD, delegação da província da Zambésia, igualmente com a delegação de Maputo, fizeram um trabalho de pesquisa de campo para aferir a situação das pessoas com deficiência, na inclusão, na gestão e preparação de resposta dos desastres naturais, foco no ciclone Fred. O FAMOD relatou que durante as viagens de recolha de dados nos distritos de Mucuba, Namakura e Nicoadala, muitas pessoas com deficiência queixaram-se de desigualdade no momento de apoio às vítimas. A situação das pessoas com deficiência relataram quase situações iguais, no que diz respeito à dificuldade de receber apoio na situação de gestão, de preparação de resposta na situação de gestão de desastre. As pessoas com deficiência relataram que não foram atribuídas machambas, também relataram que houve dificuldade na aquisição de espaço e construção das residências, porque são pessoas com deficiência e não conseguem construir pessoalmente alguma residência que tenha condições condignas para poder viver e dar continuidade das suas atividades normais. Violante Viegas é surda. Segundo conta, o acesso à informação para as pessoas com deficiência auditiva continua deficiente e o pior não aconteceu graças à intervenção pontual de seus vizinhos. Quando o ciclone começou, nós surdos não ouvimos nada. No telejornal, a informação sobre a aproximação do ciclone foi partilhada, mas não entendi muito bem. O vizinho veio à minha casa informar que devíamos preparar todos os nossos pertences, tomar cuidado e abandonar a casa.
Eu e a minha família abandonamos a casa e fomos abrigar numa escola próxima. Para além do sistema de aviso ser precário, outro problema com que se debatem as pessoas com deficiência tem a ver com a precariedade nos centros de acomodação. Saímos para a escola, o ciclone estava muito forte. Lá no abrigo sofremos muito e ficamos abrigados por 4 dias. Só depois é que entendi o que realmente tinha acontecido. Pois o telejornal explicou que a província de Zambésia tinha sido uma das mais afetadas. Sofremos muito. Por falta de água, bebemos águas estagnadas. Isso faz surtir o surto de doenças. Diversas pessoas foram levadas ao hospital, onde ficamos internados. Para que estes problemas não prevaleçam futuramente, tendo em conta que o país é ciclicamente afetado por eventos extremos, o FAMOD defende a inclusão de pessoas com deficiência nos organismos de gestão de desastres. Esta situação fez com que o FAMOD mostrasse ao governo a necessidade e importância de incluir as pessoas com deficiência no processo de preparação de resposta à situação de risco e de desastre. Acreditamos que dentro desse workshop estiveram presentes o Departamento do Ministério do Gênero, a nível da província, a Ação Social, como também o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. O diretor do Instituto Nacional de Gestão de Desastres assumiu a responsabilidade de incluir no grupo de gestão de desastres dentro dos bairros as pessoas com deficiência para melhorar a inclusão na preparação de respostas das pessoas com deficiência. Importa referir que este relatório é publicado em uma altura que o país está na época chuvosa e ciclônica 2023-2024, que poderá afetar a mais de 2.500.000 pessoas. Na presente época chuvosa 2023-2024, pouco mais de 2.500.000 pessoas poderão ser afetadas por calamidades, sendo que, deste número, mais de metade reside na zona centro do país, de onde nos chega a história de uma jovem com deficiência que perdeu a sua residência em consequência do ciclone Idai, que destruiu a cidade da Beira em 2019. Envolvidos 4 anos, como ele vive? Em março de 2019, milhares de pessoas em Moçambique sofreram na pele os impactos diretos do ciclone Idai, uma tempestade que atingiu uma velocidade de 125 km por hora, sendo a cidade da Beira, centro do país, a mais afetada. A tempestade impactou mais de 400.000 pessoas na Beira, causando o corte da ligação terrestre e a destruição de infraestrutura. Passando um tempo, em 2019, sofri com ciclone. Essa tempestade acabou por me destruir quase totalmente a minha casa, e cuja casa já estava cansada. Relatou Lucas José, jovem com deficiência física, vítima do ciclone Idai. Sem residência, visto que ficou parcialmente destruída, Lucas, residente no bairro Lunda, foi abrigado em casa de amigos. Aquilo foi pesado. Foi pesado porque, como uma coisa nova, que não tínhamos assistido nenhum ano, uma coisa igual daquilo aí, nós não sabíamos
que mais ou menos o grau ia atingir aquela ventania, só ouvíamos dizer. Mas quando chegou, de verdade, passei mal. E vieram meus vizinhos, viram eu ter me tirado daí, junto com a minha família, passamos nesta porta aqui que está tocando música. É onde eu fui acolhido para aí. E dia seguinte, quando o meu amigo me chama na passagem de nível para poder ir ficar lá, porque eu tinha que lhe apresentar. Por sorte, não perdeu a vida, mas um dos seus meios de compensação ficou totalmente danificado. Até a minha outra carrinha está patifada, porque quando caiu a parede da casa, caiu em cima daquela carrinha. Não aproveitei mais. O quadro ficou tudo marfanhado. Só com sorte, né? Nenhuma família que sofreu com pedra ou com árvores caídas em cima deles, ninguém sofreu. Desde que sofreram os impactos do ciclone Idai, Lucas nunca recebeu apoio das entidades governamentais. Vieram aqui tirar fotografias, até me inscrever, a me dar a garantia que haveremos de voltar de novo aqui para virmos fazer uma pequena construção. Não será mais essa casa, mas vamos construir uma nova coisa. Mas até hoje em dia não vieram nenhuma pessoa. Nunca recebi um apoio proveniente da minha associação, a não ser apoio alimentar, que eles também receberam um apoio e solicitaram aos seus membros de modo que tenham de comer em casa. Tendo em conta que a cidade da Beira é ciclicamente fustigada por tempestades, Lucas defende a construção de casas resilientes como a solução para acabar com a perda de infraestruturas sempre que há tempestades severas. A pessoa com deficiência tenha uma boa vivenda, não assim da maneira como está a se construir, não. Porque esses ciclones, quando vem, a primeira coisa a sofrer são chapas. Chapas acabam de voar, mas quando a gente vai vendo em outras casas que tem betão, betão resiste. Betão, parece que não é lá tanto sofrer esses problemas de ser levantado como chapas, não. Por sorte, não perdeu a vida, mas um dos seus meios de compensação ficou totalmente danificado. Até a minha outra carrinha está patifada, porque quando caiu a parede da casa, caiu em cima daquela carrinha. Não aproveitei mais. O quadro ficou tudo marfanhado. Só com sorte, né? Nenhuma família que sofreu com pedra ou com árvores caídas em cima deles, ninguém sofreu. Desde que sofreram os impactos do ciclone Idai, Lucas nunca recebeu apoio das entidades governamentais. Vieram aqui tirar fotografias, até me inscrever, a me dar a garantia que haveremos de voltar de novo aqui para virmos fazer uma pequena construção. Não será mais essa casa, mas vamos construir uma nova coisa. Mas até hoje em dia não vieram nenhuma pessoa. Nunca recebi um apoio proveniente da minha associação, a não ser apoio alimentar, que eles também receberam um apoio e solicitaram aos seus membros de modo que tenham de comer em casa.
Tendo em conta que a cidade da Beira é ciclicamente fustigada por tempestades, Lucas defende a construção de casas resilientes como a solução para acabar com a perda de infraestruturas sempre que há tempestades severas. A pessoa com deficiência tenha uma boa vivenda, não assim da maneira como está se construído, não. Porque esses ciclones, quando vem, a primeira coisa a sofrer são chapas. Chapas acabam de voar, mas quando a gente vai vendo em outras casas que tem betão resiste. Betão, parece que não é lá tanto sofrer esses problemas de ser levantado como chapas, não. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Na aula de hoje, vamos aprender sobre as mudanças climáticas. Chuvas intensas, destruição de culturas, ventos fortes. Vamos repetir? Chuvas intensas, destruição de culturas, ventos fortes. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. É muito bom saber que podemos contar com o carinho da sua audiência. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Mas você pode continuar a ver este e outros conteúdos visitando as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até o próximo programa.